Introdução à estatística. Então, a estatística é uma ciência que oferece uma coleção de métodos para planejar e organizar experimentos, levantamentos para obter dados, organizar, resumir, analisar, interpretar dados e daí extrair as conclusões. Então vamos para alguns conceitos básicos aí da estatística, né? População é um conjunto de elementos, não necessariamente pessoas, que têm em comum a característica de estar sendo investigado em uma pesquisa. Amostra é uma parte da população, é um pedaço dela, um subconjunto, tá? Então, um subconjunto da população cujos elementos fornecerão as informações que estão sendo investigadas por meio de uma pesquisa. Então, suponha que você está estudando uma pesquisa eleitoral, e aí você está estudando como é que está a tendência de votação. Então, se é uma pesquisa eleitoral, você está pesquisando a questão do voto. O que acontece? A gente faz uma entrevista com algumas pessoas e essa entrevista é feita através de uma amostra. Então você tenta pegar uma amostra que representa bem aquela população. Então é interessante a gente estar tendo, né, a amostra bem selecionada. Isso sim é um dos segredos aqui da estatística. O que seria uma amostra bem selecionada? Vamos dar um exemplo. Você está fazendo uma sopa. Então, você vai temperar essa sopa. Não é necessário que você quer saber se está bom de sal. Então você vai, tira uma colherzinha e experimenta. Então isso é uma amostra. Você não vai tomar a sopa toda para saber se precisa pôr mais sal ou menos sal. Você vai tirar só uma amostra. Então essa é a mesma ideia. Eu quero ter uma ideia do geral, mas pegando apenas uma parte. Imagina que você temperou, colocou um sal, um temperozinho, um alho também, algum tempero a gosto e colocou. Mas aí você não mexeu. Então o que acontece? Imagina, eu não mexeu, só coloquei. O que vai acontecer se eu for lá experimentar? Então existe uma chance da gente pegar uma parte dessa sopa que não está temperada. E a mesma coisa aqui é a amostra, a mesma situação aqui. Se eu pegar uma amostra que não representa a população. Então se eu estou fazendo uma pesquisa eleitoral e aí de repente a gente faz entrevista com apenas um bairro, né? Então você não tem uma ideia como é que está a cidade toda ou o país inteiro. Então você tem que separar as regiões, a questão socioeconômica, grau de estudo. Então isso é sim fazer uma boa seleção da amostra para que essa pesquisa represente a população. Então sempre tem os erros, né? Deixa eu voltar ali na tela. Sempre tem uns problemas aí com essa questão aí da amostra. Por isso você tem a margem de erro. Por mais bem que você escolha essa amostra, isso dificilmente apresentará 100% a intenção da população. Dificilmente ela crava. Mas por outro lado, você pode ter uma boa ideia, uma margem de erro pequena, aí, 2% nessa pesquisa. Tá? Então a ideia aí para começar esses estudos estatísticos. Então a gente estuda, nós temos aí a variável. Né? O que é a variável? É um objeto de estudo, ou item investigado de uma pesquisa. Então essas variáveis podem se classificar quantitativas ou qualitativas. As quantitativas são aquelas que representam números como resposta. Então se você está pesquisando a quantidade de filhos, altura, renda, você tem como colocar em números, transformar esse estudo aí, a altura, você tem um tamanho em metros ou em centímetros ou na unidade que você desejar, polegadas. Então isso, todas essas formas que você consegue transformar numericamente, a gente fala que é a quantitativa. A qualitativa, a variável qualitativa, você tem a característica ou uma preferência do entrevistado, como cor, cor dos olhos, cor dos cabelos de uma pessoa, né? Nome do candidato, sexo, raça. Tá? Então, variável qualitativa. Tabelas de frequência. O que são tabelas de frequência? São tabelas que organizam e resumem o conjunto de dados coletados em uma pesquisa. Nós temos aí dentro de uma tabela, uma das coisas que a gente vai computar, somar, a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É o número de vezes que cada valor da variável aparece nos dados obtidos. Então eu somou ali e você tem a frequência. Tá? É o número mesmo, questão numérica.
Por outro lado, esse número não me dá uma ideia do todo, e por isso eu tenho a frequência relativa, que na frequência relativa eu transformo isso em porcentagem. Então, se eu estou estudando uma determinada classe, ou uma parte, então eu quero saber se aquela parte em relação ao todo corresponde a quantos por cento. Então aí eu tenho a frequência relativa, quando eu falo em porcentagem do todo. Essa tem uma visão melhor do que representa no todo. Podemos dizer então que é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados disponíveis. Então eu preciso da frequência absoluta, e é daí, de uma certa classe, do que eu estou analisando, daí eu pego tudo o que eu tenho ali da pesquisa, o número total, e faço a divisão, para me saber qual que é o percentual daquilo que eu estou observando. Então a frequência relativa pode ser expressa também em porcentagem. Tá? Classes ou intervalos de valores. Classes são intervalos reais, então muitas vezes a gente quer pegar uma determinada pesquisa que a gente fez e quer agrupar isso em intervalos. Por exemplo, a renda. Né? Eu estou pesquisando renda dos trabalhadores, então eu posso colocar classe A, B, C, D, e daí eu classifico o que a gente tem de classe, né? Qual é a renda de uma pessoa para estar na classe A, para ser considerada classe B, classe C, ou classe alta, classe média, alta, média, baixa, classe, né? É pobre, é miserável. Tá? Então você tem aí como separar isso em classes. Então são intervalos reais para agrupar os valores de uma variável quantitativa. Normalmente aqui são utilizados quando esses são demasiadamente diversificados, não havendo praticamente repetição de valores. Por exemplo, nas pesquisas de renda é comum apresentar os resultados em classes de valores. O que eu estou querendo dizer aqui é que, suponho que eu estou fazendo uma pesquisa de renda. Então algumas pessoas vão falar assim, eu ganho R$ 1.500,20. Outros vão falar, eu ganho 1.803 centavos. Mesmo que a gente jogue os centavos deste lado, você ainda tem uma variação grande, que de repente eu posso classificar isso por intervalos, para mim é mais fácil enxergar ou trabalhar. Tá? Então eu posso separar em classe A, B, C, aquilo que a gente estava comentando. Essas classes são intervalos, então eu vou pegar uma classificação do intervalo lá. Suponho que a renda lá, eu começo lá, né, de 0 a R$ 1.000, e a gente pode ter uma classificação de R$ 1.000 a R$ 3.000, outra classificação, então ela vai denotar assim, por intervalo, tá? A, esse traço aqui, B, como eu tenho um tracinho aqui do lado A, significa fechado, inclui o extremo A. E o B não inclui. Para incluir o B, eu posso fazer um traço na vertical aqui, tá? Ficaria parecendo uma H. Aí incluiria o A e o B. Tá? O problema de fazer isso é que se eu fizer isso na outra, o B vai estar incluso tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então ele pode ser contado duas vezes. Né? Por isso que a gente deixa fechado de um lado e aberto do outro. Então, isso que está escrito aqui, né, esse A, com esse tracinho na vertical e outro na horizontal, é a mesma coisa que esse intervalo real de A até B, fechado no A, incluindo o A, e não incluindo o B, aberto no B. Tá? Qual que é a amplitude e tamanho desse intervalo? B menos A. E vamos finalizando com as representações gráficas. Tá? O uso de gráficos é um importante recurso utilizado pelas mídias, jornais e pesquisas para representar um conjunto de dados. Visualmente é bem interessante, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aí nessa pesquisa, nessas condições que a gente está trabalhando. Né? Você tem uma boa visualização. O histograma é uma delas, né? Você separa aqui, né, em partes, e aqui você tem. Então, sempre é um conjunto relacionado com o outro. Poderia ser, por exemplo, aqui poderia ser notas, e aqui eu separar, embaixo as notas ficou melhor, né? De 0 a 2 eu tenho uma quantidade de alunos, de 2 a 4, de 4 a 6, né? Classifica até 10, né? Separo de 2 em 2. Faço um histograma assim, poderia fazer um gráfico assim. Não, poderia fazer um gráfico de pizza também, separando aí, né? Por exemplo, um percentual que tirou de nota acima de 8. Poderia ser esse azul. Entre 6 e 8. Poderia ser esse amarelo. Então, aqui nesse gráfico de pizza, poderia relacionar, né, dessa forma. De barras, tá? Então aqui eu posso ter também gráficos de barras, linhas, né? A gente já tá. Este linha, quem já estudou primeiro ano, estuda muito funções, tá? Ajuda bastante na visualização, né? Sempre, né? Geralmente aqui, nesse gráfico é histograma e o de linhas, você tem aqui duas condições a serem, né, um conjunto comparando com o outro, né?
cascata, né? Muito utilizado em, sei lá, investimento, ações, né? Esse total aqui é esse que está de cinza, né? Eu acho que está de cinza aí para vocês. Acontece, eu tenho uma visualização, eu tô com R$ 100. Suponho que seja uma aplicação financeira, né? De R$ 100. Aí esse azul é o aumento, que está aumentando. Então, ó, ganhei R$ 20 no primeiro ano, 50 no segundo ano, pode ser anual, pode ser mensal, né? Então, e depois perdi R$ 40. Então, o meu dinheiro passou depois, após 3 anos, 20 com 50, 70, menos 40. Ele subiu 70, desceu 40. Então, eu tenho uma diferença de R$ 30 aumentando. Então, de 100 ele aumentou para 130. Aí, depois de 2 anos, ó, ele caiu no primeiro ano de 60, depois recuperou 70. Uma diferença de 10, aumentou, né? Então, de 130 aumenta 10, vai para 140. Então, gráficos, né? Aqui tem as categorias que podem definir muito bem o que é, né? Mas aqui eu tenho um gráfico de cascata. E também gráfico de colunas, tá? A diferença de barras para colunas, né? Esses aqui representam quase a mesma coisa. É que o barras é na horizontal, tá? E colunas você tem aqui na vertical, as colunas, tá? Mas também, como a maioria aqui dos gráficos, relaciona aí duas informações, né? Que eu tenho a categoria por um valor na vertical, né? Tá? É isso. Então, com isso, então, ó, a gente tem aí os principais gráficos que a gente tem observado nas provas de vestibular e Enem, tá? A gente vai trabalhar com esses gráficos, procurar fazer exercício e estar preparado aí para a maioria aí desses fazer a interpretação aqui, né? Acho importante ter um contato antes, fazer exercício, você já chega preparado. E com isso a gente finaliza essa primeira aula.